Genial ou idiota? Esse anime pode ser o mais controverso de 2026, ou até dos últimos anos. Basta você ver a primeira cena para se deparar com algumas das maiores insanidades e nojeiras da história dos animes. Um apartamento imundo, garota gato fumando e sendo uma cuzona com o proprietário. Depois, mamilos polêmicos, um cara afogando o ganso e a protagonista se cagando todo. Tudo em menos de 3 minutos, antes mesmo da abertura começar. É nesse momento em que você pensa, minha nossa senhora, isso aqui é o maior suco de churume já feito. Mas e se eu te contar que, na verdade, ele pode ser não só um bom anime, como uma obra profunda e genial. É por isso que, mesmo sob risco de me submeter a uns negócios bem bizarros, assisti a todos os episódios disponíveis de Chainsmokers Cat, passando por seus pontos mais altos e mais baixos, para descobrir se isso aqui é só uma perda de tempo nojenta e idiota, ou algo realmente especial. Então vem comigo investigar a verdade sobre ele, e já prepara sua mente para uma grande viagem. Seiba! Antes de podermos definir se Chainsmokers Cat é genial ou só idiota, tem algumas coisas que precisamos analisar, tipo os personagens, o mundo e os aspectos da obra que vão além da animação. Além de, claro, que merda é essa? Qual é a premissa desse negócio? Que é justamente onde vamos começar. Apesar da primeira cena que eu comentei ser uma bizarrice, logo depois dela nós somos agraciados com uma das melhores aberturas dos animes. Uma união rara entre música e animação, que possui diversas referências a filmes e também presságios sobre o que a obra vai abordar. Nesse momento você tem a sensação de que tudo deve ter um propósito. A rapaziada deve saber exatamente o que está fazendo, além de estarem se divertindo muito, provavelmente. Se você já não tiver dropado a série, não é absurdo recuperar um pouco da esperança nela. E aí, as coisas começam pra valer, num ritmo menos frenético para podermos entender qual é a premissa real do anime. Uma comédia duvidosa sobre uma mulher gato que vive às margens da sociedade e é completamente dependente de um cigarrinho. Nós vamos conhecer alguns outros personagens mais loucos que ela, mas de início é isso. Acompanhamos a jovem enquanto acende um atrás do outro, sem se importar com quem ela importuna ou onde estiver os cigarros que ela usa, o que inclui aqueles que caíram num cocô de cachorro que estava no meio da rua. E meu Deus do céu, nem era qualquer cocô de cachorro. O negócio era tão grande que daqui a pouco virava uma merda de cavalo. Com esse tipo de situação, o anime só parece nojento e deprimente. Mas é aí que aparece uma luz no fim do túnel. A irmãzinha da protagonista. Ao contrário da mais velha, ela vive sob condições mais normais. Vulgo não é uma viciada maluca. E não desiste de sua irmã mais velha, torcendo para que ela melhore. De certa forma, a caçula é tipo telespectador. No final do primeiro episódio, a gata fumante tem um pesadelo em que lhe restam apenas alguns meses de vida. Ao acordar, procura justamente a única pessoa que ainda acredita nela, sua irmã. Depois, aos prantos, ela jura que vai parar de fumar. Justamente o que nós, junto da gata mais nova, passamos a torcer depois de ver o buraco em que a mais velha havia se enfiado. Tudo parece pronto para uma história de reabilitação que vai dar muito orgulho. Só que aí a protagonista só acende mais um e fica encarando o céu. Num piscar de olhos, o anime basicamente joga fora o potencial de um drama genial, retornando à comédia que só vai ficar mais maluca e idiota no próximo episódio. Então, apesar de ameaçar ser algo mais, o começo dessa história nos fala que está confortável com seu humor negro e ter um monte de maluquice acontecendo. Mas logo na sequência, um aspecto fundamental para analisar esse anime fica cada vez mais evidente. Eu já mencionei o proprietário e a irmãzinha, só que essa série ainda tem várias figuras, e todas servem basicamente para duas coisas. Uma é adicionar camadas para o mundo ou o tema que a história decidiu tratar. Já a outra, que deve ser a preferida do autor, é aumentar a loucura, abrindo uma verdadeira porta para o inferno. Mas calma. Como diria nosso amigo Jack, vamos por partes. Se algo não cheirar muito bem nesse anime, além da protagonista, esse algo deve ser qualquer outra personagem. Porque temos quem não larga a garrafa, quem fica longe do banho para terminar o prazo do mangá, aquela que usa coisas mais pesadas, além de acender um cigarro diferente, sem contar a pior de todas: uma criadora de conteúdo. Que nojo. Até existem outros personagens, mas o importante é saber que cada um tem seu vício. Cada um se tornou escravo de algo para continuar vivo. Na verdade, isso aqui é uma fala de Attack on Titan. Esse é um conceito bem interessante porque permite que a série deixe de falar apenas sobre cigarros e passe a abordar temas mais profundos. O problema é que diversas cenas mais honestas, cheias de carga dramática, são interrompidas para fazer alguma piada. Isso deixa claro que o anime está mais preocupado em testar o limite da comédia do que qualquer outra coisa. E nada melhor como ilustração do que quando os problemas dos personagens são esfregados na nossa cara. Igual essa banana, esfregada na cara da gata fumante enquanto ela é coagida para servir de referência nos desenhos suspeitos. Tudo passa a impressão de que o autor conhece bem suas crias. E aí temos outras pérolas, como a protagonista olhando para esses dois símbolos e falando: é uma pica.
Uma pequena chata. Mas o resumão maluco de tudo isso está numa cena do quarto episódio, onde a criadora de conteúdo tá fazendo uma live passando pelo hospício, quer dizer, pelo apartamento dos outros personagens. Algo perfeito para notarmos a loucura dos inquilinos, além de presenciar o próprio senhorio fazendo coisas absurdas. Para falar de um jeito em que o YouTube não exploda esse vídeo, a gente presencia ele da maneira em que veio ao mundo, fazendo flexões pélvicas numa réplica humana de natureza inflável. E se ele tiver um daqueles travesseiros de tamanho humano com um personagem de anime, pode ter certeza que o negócio vai estar meio grudento. Não sei de nada. Beleza, deu pra notar até onde a insanidade desse negócio pode ir. Mas e a capacidade desses personagens em adicionar camadas ao mundo? Esse aspecto não é completamente jogado fora. Só que pra falar dele, é importante analisar o quinto dos infernos onde eles estão. E aí, eu não me refiro só ao buraco que é o condomínio desse povo, porque no começo, você pode sentir que o mundo foi criado de qualquer jeito, e que a história só vai se passar dentro de um apartamento sujo e seus arredores. É como se o autor tivesse tacado as gatas fumantes num universo parecido com o nosso, sem se preocupar com mais nada. Mas com o passar do tempo, você vai notar detalhes minuciosos, revelando como, é exatamente isso. Ou melhor, esse universo é similar ao nosso justamente por ilustrar como a sociedade trata os marginalizados ou diferentes. Durante uma simples partida de jogo de tabuleiro, as personagens comentam sobre como as pessoas fera não têm os mesmos direitos de um humano. E depois, não demora para ficar claro como os piores tipos de trabalho são sempre jogados no colo do mesmo tipo de pessoa. Se for para falar do autor, quem escreveu isso talvez tenha pensado até demais nas coisas. Ou é alguém que sabe demais das coisas. Só assim para visitarmos uma vila que te ensina a fazer tabaco. Ou uma pesquisa breve revelar que o nome das personagens é algum tipo de piada. Por exemplo, o nome da protagonista, Yanineko, pode significar gata fumante inveterada ou gata alcatrão. Presta atenção, não falei Alcatraz nem Azkaban, é alcatrão, um resíduo do cigarro que pode foder com seu pulmão. Já essa, Yakuneko, significa gata das drogas. E a irmãzinha da protagonista, Imoko, é um trocadilho com Imoto, aquela que fala Oni. Ou nesse caso, você vai morrer antes do Natal. E por aí vai. Ou seja, quanto mais você presta atenção, mais nota que muitas coisas não são por acaso. É tipo os vídeos do canal Seiba, que sempre tem alta qualidade, mas ainda precisam que você deixe o seu like, se inscreva e vire membro caso queira ajudar o canal. Voltando ao anime, ao notar que nem tudo nele é por acaso, existe a chance de você ficar meio frustrado com a obra. Afinal, por que ela sente a necessidade de exagerar ao ponto de ficar quase intragável? Por que ela não foca apenas nesses aspectos mais profundos? Talvez esses sejam os problemas centrais da série. Para resolvê-los, é preciso combinar tudo que já falei para analisar o anime por completo, e também descobrir se ele é genial ou só idiota no fim das contas. Para começo de conversa, vamos lembrar de que essa é uma comédia abordando alguns tópicos sensíveis. É compreensível achar que o anime não está dando a devida seriedade ao assunto, ao mesmo tempo em que esse humor pode ser considerado uma forma de falar do tema sem pesar o clima. As duas visões são válidas. Só tem um detalhe, quem escreve a história precisa de habilidade para criar comédia nesse ambiente deprimente. Claro, tem vezes em que ele exagera, mas sem isso, em qual outro anime você veria a protagonista levando uma paulada na cara? E eu não tô falando de um pedaço de árvore não, o negócio é certamente não é humor pra todo mundo. Muitas vezes esse negócio é bem idiota. Mesmo assim, ainda existem cenas curiosamente belas nessa série, especialmente nos momentos em que ela desacelera um pouco e foca em algum coadjuvante. Se você ver esse trecho da praia, acho que vai concordar comigo, porque nele, a bêbada do grupo sai da confraternização de viciadas para ir ao banheiro, mas acaba indo parar numa praia lá na PQP. E aí, nós ficamos sabendo que ela tem um GPS para os outros a encontrarem e 2 personagens vão lá resgatá-la. Então, eu sinto que o melhor desse capítulo despretensioso não é o nascer do sol bonito, é a sensação de que esses fudidos são meio que uma família. Mesmo vivendo na merda, eles ainda estão vivendo juntos. Nessa hora, é impossível não lembrar de outras obras com fumantes que abordam o tópico de maneira bem diferente. Nos próprios filmes referenciados na abertura de Chainsmoker Cat, fumar é tratado como algo descolado. E se olharmos para outro anime com fumantes, tipo Smoke Behind the Supermarket, eu não diria que existe um incentivo a essa prática, mas ver uma gótica gostosa, fofa, fumando, meio que nos passa sinais confusos. Já Chainsmoker Cat é tão nojento que chega a virar uma propaganda anti-drogas, o caminho ideal para dar orgulho ao leão do ProErd. E ainda faz isso enquanto valoriza a relação entre as pessoas. Então a verdade é que esse anime fala de coisas sérias sem nunca se levar a sério. Dá pra dizer que ele é repugnante, só não dá pra chamá-lo de vazio nem só de idiota. Isso quer dizer automaticamente que ele é profundo ou genial? Não necessariamente.
Ter ideias interessantes não é o mesmo de ter uma execução à altura. Aqui, existem momentos em que dou boas risadas, já em outros só consigo revirar os olhos. A sensação geral é que falta equilíbrio para a obra. Agora, depois de notar que a série tem mais a oferecer além de uma gata fumante, caso me perguntem se recomendo ou não o anime, de coração, eu só posso sorrir e dizer: você tá maluco, cara? Ninguém em sã consciência faria isso. Mas será que o nosso mundo já não tá louco também? Cada vício que o anime aborda é algo que não é difícil de ver no dia a dia. De um jeito estranho, a série não é uma completa perda de tempo. Por entre vômitos arco-íris, alucinações autoinduzidas e uma ilustração meio despretensiosa de alguns problemas sociais, dá até pra chamar esse negócio de genial e idiota ao mesmo tempo. Tudo porque quem criou isso decidiu misturar bizarrices com questões sérias, algo que afasta a parte do público, mas também gera um anime em que cada cena nos faz soltar um "mas que porra é essa?". Agora, por que não ver esse vídeo aqui? Só toma cuidado pra não viciar, hein? Dito isso, muito obrigado por assistir, eu sou o Cid do canal Seiba e até o próximo vídeo.